AZ com Mário Flávio. Oferecimento Sismuc Regional, Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio, a política de A a Z. Mário Flávio já está entre nós e antes da gente entrar nesse assunto da política, né, Mário? Vamos comemorar, Mário Flávio, 5 anos de uma rádio colocada no ar praticamente do zero. Praticamente não, do zero, a gente só tinha frequência. É verdade. Foi. A gente tinha uma frequência na AM. 5 anos de um projeto, né, que não foi pensado, na verdade, né? Foi tudo muito rápido e a gente botou essa rádio no ar e muito feliz, né, Renato, da gente ter feito parte desse início todo, ter montado essa estrutura, né, e ter conseguido aí ouvintes, né, na região, também pessoas que adoram vir dar entrevista aqui ou que gostam de participar aqui dos programas musicais, as bandas aqui de Caruaru, enfim, uma rádio que chegou com uma proposta bem diferente do que já tinha, né, no mercado, e para inovar a gente mostrou que inovou mesmo. Muito bem. Então Maravilha. que venham mais 5 anos e ainda hoje, tá, no Momento Cidade Entrevista, a gente vai falar, né, sobre esses 5 anos, né, o caminho percorrido até agora e o caminho que será percorrido, né, daqui para frente. É verdade. E quando a gente discutia muito, eu, você e Rodolfo, principalmente lá atrás com o Adolfo também, de não fazer o igual, né? E a gente conseguiu fazer diferente. Isso me deixa muito orgulhoso e acho que a todos nós, que a gente fez muito diferente do que estava por aí, né? Porque se fosse para fazer igual, a gente não tinha montado a Rádio Cidade, não. Mário, vamos falar sobre política, porque pesquisa com o cenário acirrado na disputa pelo Senado em Pernambuco, Humberto Costa liderando, né? Liderando, inclusive, Deu entrevista para Vitor Araújo bateu um papo com o senador. Eu até fiz um pequeno resumo da entrevista, coloquei lá no meu blog, né? Quem quiser rever a entrevista só no YouTube da Rádio Cidade. E quem quiser entender que foi um pouquinho, eu tenho um resumo lá da entrevista. Foi uma entrevista bem interessante, que ele falou sobre pontos, né, do PT aqui no estado de Pernambuco e também, né, da relação com o PSB, da possibilidade do PT fazer parte da base do governo de Raquel, de continuar com o João Campos, enfim, tem um monte de assunto, né, Vitor, que você bateu com o senador Humberto Costa, um papo legal. Pois é, um dos pontos que eu achei interessante, Mário, foi a maneira como o senador se esquivou quando eu perguntei para ele sobre compromisso com o PSB. Ele disse que, neste momento, não está em discussão a entrada do PT no governo Raquel, mas que o fato de ter apoiado João Campos na eleição para prefeito não necessariamente tem consigo um compromisso para 26. Então, é como se deixasse as portas abertas. E me parece que essa é a grande intenção do senador, né? É deixar os aliados atentos, porque eles podem não ser aliados na próxima eleição, e deixar aqueles que se aproximam com a esperança de que, de repente, podem vir a ser aliados. Ninguém quer abrir mão de ninguém. Para não deixar ninguém, né, distante, até para tudo pode acontecer. Para o cenário nacional também, né? Acho que o PT precisa muito do PSD, da governadora. Então, deixar a possibilidade de uma aliança, ainda que não se conclua, não venha a funcionar no futuro. Acho que ele quis deixar tudo em aberto mesmo, né, Mário? O PT, eu diria que será... Toda eleição tem uma noiva, né, que fica por ali. Todo mundo quer aquela noiva para fazer parte de um casamento, digamos assim. O PT será a grande noiva da eleição aqui em Pernambuco do ano que vem. João Campos quer o PT no palanque dele, Raquel também quer o PT no palanque dela. E aí Humberto Costa, lembrando muito o treinador de Santa Cruz, né, o Itamar Schulli, que deixou no ar para onde ele vai ou para onde não vai após a derrota para o Sport, ele deixou no ar um ar de suspense, né, de expectativa. Então o Humberto está valorizando o passe dele também, né, porque o Humberto quer ser candidato à reeleição. E essa pesquisa que a gente vai mostrar agora, Vitor, ela mostra que ele está bem pontuado nisso. E daqui a pouco o professor Marco Aurélio vai falar sobre os atos ontem a favor do ex-presidente Bolsonaro e uma fala de Bolsonaro que causou espanto em todo mundo e também, né, ao mesmo tempo, pode repercutir em Pernambuco. Que o Gilberto Kassab e o PSD vão apoiar o projeto de anistia. Daqui a pouco o professor Marco Aurélio vai falar sobre isso, mas sem dúvida nenhuma, né, o partido da governadora
e isso pode mexer um pouco aí nessa história dessa eleição do ano que vem. Falando em Humberto, vamos trazer aqui os dois cenários, né, que a pesquisa do Instituto Paraná trouxe para o Senado. A gente falou dessa pesquisa para o governo no último sábado e agora vamos falar sobre o Senado. Vamos primeiro ao cenário 1, a gente vai trazer aqui a imagem para quem está na experiência Rádio Cidade. No cenário 1 a gente tem aí Humberto Costa liderando com 32% das intenções de voto. Lembrando que o ano que vem são 2 vagas para o Senado. Miguel Coelho, ex-prefeito de Petrolina, que foi candidato ao governo e quer ser candidato a senador no ano que vem, é o segundo com 30,1%. Eles estão empatados tecnicamente. Na terceira posição, Anderson Ferreira, ex-prefeito de Jaboatão, que também disputou o governo do estado, tem 25,1%. Eduardo da Fonte, 23,7%. E o Silvio Costa Filho, 16,2%. E veja a diferença de Humberto para o outro senador de Pernambuco, que é o Fernando Doeire. Enquanto Humberto tem 32%, o Fernando Doeire só tem 3,4%. Não sabe ou não respondeu 4% aí dessas intenções. No segundo cenário, é quando troca o nome de Anderson Ferreira pelo de Gilson Machado Neto. E aí Humberto mantém a dianteira com 33%, Miguel Coelho tem 31%, Eduardo da Fonte 23%, Gilson Machado 18% e Silvio Costa Filho 16%, o Fernando Doeire segue com 3%. Então, se a eleição fosse hoje de Vitor e Renata, uma vaga seria de Humberto. A outra vaga seria bastante disputada, mas isso não quer dizer muita coisa agora, porque depende muito da chapa que vai ser montada. E tradicionalmente, em Pernambuco, o governador eleito ou a governadora consegue emplacar a vaga no Senado. A única eleição que isso não aconteceu foi a eleição passada, que ela foi para o segundo turno entre Marília Reis e Raquel Lira, e Tereza Leitão foi a senadora eleita. Tereza Leitão estava na chapa de Danilo Cabral, e ela conseguiu a vaga, mas pela força do PT e também do presidente Lula, né? Então, por isso que muita gente quer o apoio de Lula, porque sabe que o lulismo é muito forte aqui em Pernambuco. Mas Humberto Costa, favoritíssimo a ser reeleito, e a briga aí é pela segunda vaga. Muito bem. Mário Flávio, obrigado. Até amanhã, Mário. Até, valeu, Renata, Vitor, ouvinte. Lembrando que às 5 da tarde tem conteúdo aqui. A gente vai falar mais de política e outros assuntos aqui na Cidade FM. Manhã Cidade. Política de A a Z com Mário Flávio. Oferecimento Sismuc Regional, Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio. A política de A a